Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Hoje nós continuamos estudando então sobre a igreja. E hoje nós vamos ver sobre a igreja um lugar para crescer. E nós vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4. Irmãos, sobre essa questão de crescimento é interessante, porque nós com certeza queremos ver os nossos filhos crescer. Ninguém quer ver seu filho sempre um bebê. Mesmo quando ele fica grande, do meu tamanho, ninguém, creio eu, como um bom pai, boa mãe, não queremos ver o nosso filho como se fosse uma criancinha. Ainda que eu, com meus 56 anos, a minha mãe fala comigo, ainda acho que eu sou, muitas vezes, como filhinho, e tal, preocupada, e liga, e fala comigo, às vezes, como se eu ainda fosse o filhinho da mamãe. Apesar de estar com 56 anos, cabelo branco, barba branca, mas pai e mãe é sempre assim. Mas a gente não quer ver o nosso filho sempre uma criança. Mesmo quando ele está já adulto, a gente quer que ele tome atitudes de alguém que é adulto, que estude, que trabalhe, ele vai poder ter a sua família, casar, ter filhos também. A gente quer que os nossos filhos cresçam. Eu me lembro que quando eu era pequeno ainda, devia ter uns 8 anos. Irmãos, parecia que eu tinha algum problema físico, de tal maneira que uma vez uma senhora que era, eu não sei se era orientadora pedagógica, educacional, não sei naquela época o que era, na escola, procurou os meus pais, procurou a minha mãe e falou: olha, eu acho que vocês tinham que levar esse menino num médico. Eu acho que ele tem algum problema, porque eu era meio estranho nessa idade, Eu tinha a barriga muito grande e era assim meio, não sei, era meio esquisito, fisicamente, E a tal ponto que a orientadora achou que eu tinha algum problema, que eu não estava crescendo normalmente como os outros estavam crescendo, E isso foi a visão dela lá. Porque há essa preocupação, a gente pensa numa criança e a gente quer ver ela crescer, não só fisicamente, como crescendo também, intelectualmente, como crescendo nas áreas da vida, emocionalmente, sabendo lidar com as situações, sabendo fazer escolhas, sabendo tomar decisões, Isso faz parte do nosso crescimento. E, como igreja, a gente também pensa nisso, porque, afinal de contas, Jesus disse que a gente nasce de novo, quando a gente se torna um cristão. Se você nasce de novo, a Bíblia vai mostrar também em outros textos, Paulo escrevendo, Pedro escrevendo, falando sobre a questão de que eu não posso dar uma comida sólida, tenho que dar alimento de bebê para vocês, quando vocês já deviam estar comendo comida sólida. Então, a Bíblia vai falar e comparar também o nosso desenvolvimento na fé como aquele que nasce e vai crescendo. No momento ele é um bebê espiritual, mas lá na frente ele não pode continuar sendo um bebê espiritual, Ele tem que ser alguém maduro, tem que ser alguém espiritualmente, alguém que cresceu, que deixou de ser criança e agora é um adulto espiritual. É claro que esse é o desejo de Deus e deveria ser o desejo de cada um de nós. Ninguém deveria desejar viver como crente a vida inteira do mesmo jeito. Viver como crente sempre imaturo, sempre uma criancinha. Infelizmente, às vezes na igreja, a gente encontra pessoas que ainda são crianças quando deveriam ser, como a palavra de Deus diz, já deveriam ser mestres, vamos dizer assim, Já deveriam estar ensinando, mas continuam agindo como crianças. Então, desejo de crescer, um desejo de Deus para a igreja. E nós devemos ter esse desejo também. E a igreja, como igreja local, vamos dizer assim, aqui deve ser um lugar para crescer. O nosso convívio como irmãos em Cristo deve proporcionar um ambiente para a gente crescer.
Porque isso também pode acontecer. Às vezes a criança precisa crescer, mas ela não tem um alimento. Aí como é que ela vai crescer se ela não se alimenta bem? Por isso que você vê muitas crianças, neném, dependendo da situação, do lugar, desnutrido, né? Sem condições de crescer. Às vezes, você tem lugares aí que tem até os recursos, tem o alimento, mas falta outras coisas para que aquela criança cresça saudável, para que ela seja um adulto responsável, para que ela seja alguém que sabe tomar decisões, porque não teve tudo que precisava para crescer direito. Então, assim também na igreja. A igreja é um lugar para crescer, é um lugar que deve proporcionar tudo que a pessoa precisa, que o crente precisa para que ele cresça. O nosso relacionamento, o nosso convívio, deve fazer com que você tenha condições de crescer. Que ninguém que está aqui diga assim, eu não tenho como crescer nesse lugar. Né? Crescer, não estou dizendo agora eu vou ser um pastor, eu vou ser um líder. Não é isso, crescer no sentido espiritual. Crescer em termos de maturidade. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, poxa vida, aqui eu não encontro condições de crescer. A igreja é um lugar para crescer. O nosso convívio deve fazer com que a gente possa crescer. Efésios 4, 11 a 16, vai dizer o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra, edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Que texto maravilhoso esse texto falando sobre a igreja. A gente sabe que aqui o capítulo 4 de Efésios, irmãos, você não sabe, você depois lê o capítulo 4, ele começa a falar sobre a vida da igreja, sobre a ação. Os 3 primeiros capítulos de Efésios, ele dá um embasamento doutrinário, ele fala da salvação, ele fala do perdão, ele fala daquilo que Cristo fez, unindo, cristãos, judeus e gentios, todos, em um só corpo, que é a igreja. Ele fala uma série de assuntos mostrando assim a base doutrinária para a vida da igreja. A partir do capítulo 4, ele já começa mais a falar sobre a prática da vida da igreja. Como que a igreja deve viver. Inclusive, no capítulo 4, logo no primeiro versículo, ele fala sobre a nossa vocação. Andar de maneira digna da nossa vocação. Somos crentes, somos servos de Deus, somos a igreja de Deus. Temos que andar de maneira digna, da maneira como cristãos, que realmente nós somos. E o capítulo 4, ele vai falar principalmente, começando aí, sobre a questão da unidade da igreja. A igreja que deve viver em unidade. O povo de Deus deve viver em unidade. Somos um em Cristo. Temos o mesmo Espírito, temos um só Pai, temos um Salvador, que é Cristo o Senhor. Devemos viver, então, em unidade. E aqui no capítulo 4, nesses versículos que lemos, a partir do versículo 1, ele continua falando sobre essa unidade. Só que ele continua falando sobre essa unidade visando o quê? O crescimento. Ele fala dessa unidade como uma estrutura, como uma base,
como algo necessário para que haja o crescimento dentro da igreja. A igreja precisa viver em unidade, ela já existe, mas precisamos viver assim, precisamos preservar essa unidade para que possamos crescer. E aí ele vai falar vários termos aqui que mostram que esse texto está falando de crescimento. Ele fala sobre edificar, ele fala até que todos alcancemos, ou seja, nós estamos prosseguindo para alcançar algo. Ele fala sobre chegar à completa medida da estatura de Cristo, ou seja, nós não chegamos, mas nós prosseguimos com esse propósito de chegar a essa medida da estatura de Cristo. Ele fala sobre não sermos mais imaturos como criança. A criança é imatura. Então ele fala, nós não vamos ser mais como criança, não podemos ser como crianças que são imaturas. Então ele está falando de crescimento. E no versículo 16 ele conclui dizendo o quê? Que o uso, cada um fazendo a sua parte, e isso vai ajudar e vai fazer com que os demais cresçam, vai ajudar, cada um vai ajudar o outro a crescer. Então, crescimento é uma ênfase dada nesses versículos, né? O Senhor deseja o crescimento da igreja. Nós estamos vivendo num processo de crescimento. Não estou falando de templo. Paulo não estava falando de templo, tá? Paulo não estava falando de templos grandiosos como nós temos hoje, né? Hoje existem templos que dão para milhares de pessoas. Não é isso. O crescimento não é esse. Ele está falando da igreja, o povo de Deus, nós, os salvos por Jesus. Até porque não tinha templo naquela época, templo cristão, para ele falar de templos imensos, de crescer no sentido de construir templos. Mas ele está falando do povo, da igreja, do corpo de Cristo, e não do edifício em que nós nos reunimos. Tá? Então, ele enfatiza crescimento. E aqui ele nos dá alguns princípios que eu gostaria de destacar. Já que a igreja é lugar para crescer, alguns princípios são importantes. Primeiro que eu gostaria de destacar é qual é o nosso alvo de crescimento, que ele fala aqui. O nosso alvo é perfeição. Você vai dizer, não é possível. Deus não ia dar um alvo para nós desse jeito, perfeição. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Não é verdade? Quem que é perfeito? Levanta a mão aí. O primeiro que levantasse a mão, vou lhe contar, hein? Tem que ir para a glória, porque perfeição só na glória, né? Por isso que às vezes eu falo, né, na igreja, que tem pessoas que querem perfeição, que é a perfeição do pastor, que é a perfeição do líder, que é a perfeição daquele que anda aí junto com você, aí, né, lado a lado na igreja. E quando esse líder, quando esse pastor, quando esse irmão que está aí do seu lado comete um erro, essa pessoa, não vou mais na igreja, não vou ficar aqui, não serve para mim. Gente, quem quer perfeição tem que pedir, Senhor, me leva para a glória. Pede para morrer agora, irmão. Vai para a glória, lá tem perfeição. Se você quer perfeição, você tem que ir para a glória. Agora, não é por causa disso que a gente vai dizer assim, ninguém é perfeito, né? Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Então, eu cruzo os braços, não tem problema. Vai vivendo. Não. O texto é claro, ao dizer para nós aqui, no versículo 12, versículo 13, ele vai dizer o seguinte, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus produz isso. A fé, o conhecimento do Filho de Deus produz isso para que amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, o nosso alvo é a perfeição. Ele não está dizendo que a gente é perfeito, mas ele está dizendo que a gente cresce rumo à perfeição. Jesus, certa vez, falou para os discípulos, lá no Sermão da Montanha, quando eles ficaram assim, preocupados, né? E Jesus estava ensinando sobre o amor e tal. Ele falou assim, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus não estava dizendo que os discípulos seriam perfeitos, mas Jesus estava dizendo que o propósito deles, o alvo deles, deveria ser como Deus, o Pai, que é perfeito.
Então, eles não poderiam se acomodar e colocar o alvo lá embaixo. O nosso alvo não está lá embaixo, o nosso alvo está lá em cima. E é para esse alvo que nós temos que buscar. Então, a igreja, como lugar para crescer, tem que apontar para o alvo. E o nosso alvo é a perfeição. Cristo é o centro da nossa vida, Ele é Senhor da nossa vida. É Ele, como diz aqui o texto, a fé no Senhor, o Filho de Deus, o conhecimento dEle é que produz isso em nós, nos faz amadurecer para que busquemos a perfeição que é no Senhor. Vamos alcançar? Não vamos. Eu vou continuar sendo pecador? Vou. Você vai continuar sendo pecador? Vai. Só que, gente, a gente tem que, cada dia, alcançar um pouco mais. Né? Algumas coisas que eu fazia antes, eu agora não vou fazer mais. Algumas coisas eu aprendi que eu não posso continuar fazendo. Algumas decisões, algumas atitudes, algumas palavras que eu usava, agora não vou usar mais. Porque eu tenho que buscar esse alvo, que é a perfeição em Cristo. Maturidade, a medida da plenitude de Cristo. Nada de sermos como crianças, diz o texto aqui no versículo lá na frente. Crianças são imaturas. Crianças, elas, por qualquer coisa, elas estão brigando. Crianças, qualquer coisa que alguém fale para ela, elas são levadas. Criança, numa hora, ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra. Você coloca um monte de brinquedo, uma hora ela quer esse brinquedo, outra hora não quer mais esse, quer aquele, porque criança é imatura. Né? Nós não podemos ser como criança, diz o texto aqui, imaturos e levados por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos crescer rumo à maturidade. E o texto vai dizer aqui no versículo mais à frente, versículo 15, em vez disso, de andarmos como crianças, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Então, se o nosso alvo é a perfeição, saiba que para crescer para esse alvo, é indispensável falar a verdade em amor. Verdade e amor, duas coisas que têm que andar juntas na vida da igreja. Né? Verdade não pode faltar. Palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus orou e disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho à verdade. Então, Cristo, a palavra não pode faltar. Falar a verdade. Né? Se nós queremos crescer rumo à perfeição, precisamos conhecer a palavra, precisamos buscar a palavra, precisamos pregar a palavra, precisamos ensinar a palavra, a verdade, em amor, porque senão fica igual os fariseus, né? Que botavam um monte de peso no povo, mas eles não, nem um dedinho eles botavam lá para cumprir aquilo. O povo ficava, como Jesus, quando olhou a multidão, disse, olha, estou vendo esse povo sobrecarregado, cansado, como ovelha que não tem pastor. Porque era jogado muito peso sobre o povo, mas não havia amor, não havia compaixão, não havia, né? Estava lendo hoje um texto lá, a gente estava falando sobre finanças lá na nossa classe, sobre como a gente lida com o dinheiro. E Jesus tem um texto que ele chama a atenção dos fariseus, ele diz assim, os fariseus, eles dão o dízimo das menores hortaliças, hortelã, cominho, né? Mas ele se esquece das coisas mais importantes da lei, que ele fala de justiça, misericórdia, amor, compaixão. Né? Aí Jesus fala assim, olha, vocês deveriam fazer essas coisas que eles já faziam, que era dar o dízimo, sem deixar as coisas mais importantes. Então, o nosso alvo é perfeição, mas dois aspectos são importantes para que isso aconteça. A verdade e o amor. Né? Muita gente fala a verdade, e tem gente que diz assim, eu falo a verdade, doa quem doer, né? Mas fala a verdade de qualquer jeito. Tem gente que diz que tem que falar a verdade, tem que falar,
mas a gente precisa lembrar que a verdade tem que ser dita em amor também, né? Não é falar por falar, não é falar porque tem que falar, não é falar independente tem que falar a verdade, tem. A Bíblia fala isso, mas temos que falar em amor. Então a igreja cresce para a maturidade, cresce mediante a verdade, mediante o amor. O nosso alvo é a perfeição, nosso alvo está lá em cima, e a gente não vai, com certeza, chegar lá enquanto estivermos aqui, mas a gente vai tentar chegar o mais perto possível daquilo que Deus deseja para nós. A igreja, como lugar de crescimento, também é algo importante, que é a diversidade. A diversidade, ela é proveitosa para o nosso crescimento. Na igreja você tem, como Paulo está falando aqui sobre dons espirituais, ele vai dizer que a uns foi dado o dom de evangelistas, profetas, apóstolos, pastores, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, dos crentes, né, da igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele fala da diversidade de dons. Nem todos vão ter os mesmos dons. Nem todos vão fazer a mesma coisa, vão ter o mesmo ministério dentro da igreja, né? Vamos ter ministérios diferentes, vamos ter pessoas com dons diferentes uns dos outros, vamos ter pessoas como pastores, mestres, que vão estar preparando, ensinando, trabalhando com a igreja de tal maneira que cada um possa saber o seu lugar, exercer o seu ministério com o fim da edificação de toda a igreja. Para isso os dons são dados, né? A palavra de Deus vai dizer que o dom não é dado para a minha própria edificação, mas na verdade ele é dado para o proveito comum. Então, se Deus me dá o dom de ensinar, diz a Bíblia, eu devo ensinar com amor, com alegria, fazer o melhor de mim, mas é para edificação. Se Deus me deu o dom de administrar, que eu faça isso, né, da maneira que edifique a igreja e que seja bênção para os outros, para ajudar os outros a crescerem também. Então, cada um de nós deve descobrir o seu lugar, porque, na verdade, a diversidade, ela não é ruim, ela é boa. Já imaginou? Paulo fala isso em Coríntios, acerca dos dons. Ele fala assim, já imaginou se todo o corpo fosse olho? Nem podemos imaginar. De repente, quem viu aquele filme Monstros S.A., né? Tinha um cara que tinha um olhão desse tamanho. A cara dele só tinha olho e boca, eu acho, né? Tinha boca eu acho que tinha, que ele comia, né? Mas era um olhão, né? E aí tinha um outro monstro daqueles S.A., desenhozinho aí, né? Já antigo, que tinha um monte de olho, né? Eu acho que era a namorada, sei lá, ela tinha um monte de olho assim, né? Então, mas já pensou se todo o corpo fosse olho, gente? Se todo o corpo fosse mão, né? A mão não enxerga, ia ficar difícil, né? Se todo o corpo fosse olho, você ia pegar as coisas como, né? Ia ficar difícil também, para pegar com o olho, né? Se todo o corpo fosse boca, né? Então, Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, falando sobre a diversidade dos dons. Como isso é importante, né? Cada membro fazendo a sua parte, cada um exercendo o seu dom, cada um exercendo o seu ministério na igreja, cada um fazendo a sua parte para o crescimento de todo o corpo. Então, a diversidade ela é boa, ela não é ruim. A diversidade é boa também, proveitosa para o crescimento, porque se você ler aqui a carta aos Efésios, você vai ver o que Paulo estava falando para uma igreja. E ele vai falar nos capítulos anteriores que nessa igreja tinha quem? Nessa igreja tinha gentios, nessa igreja tinha judeus, nessa igreja tinha gente de todo lugar, porque Jesus destruiu a barreira que havia e uniu todos no seu corpo, que é a igreja. Então não há mais distinção, judeu, gentio, né, seja rico, pobre. Em outras cartas ele vai falar isso, não há homem, não há mulher, não há servo, não há escravo, né? Todos são um em Cristo. Então, nesse texto, se você continuar lendo capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 de Efésios, ele vai falar da igreja, ele vai falar de maridos, mulheres, ele vai falar de pais e filhos, ele vai falar de escravos e de senhores, ou seja, ele vai falar de uma diversidade de pessoas que fazem parte da igreja, homens, mulheres, novos,
idosos, crianças, adolescentes, jovens. Ele vai falar de pessoas ricas, e a Bíblia fala isso, né? Tem pessoas ricas, tem pessoas pobres, tem pessoas que, de repente, não são doutores, às vezes não sabem nem escrever ou falar, né? Muita coisa, não tem estudo, mas independente disso, gente, a diversidade é coisa boa, não é coisa ruim. A igreja é diferente de qualquer outro lugar. Você vai lá sei lá, num clube, você tem que pagar para você ser sócio lá daquele clube. Então, só aquelas pessoas que podem é que vão ser sócios daquele clube. Se você vai fazer parte de alguma agremiação qualquer aí, qualquer coisa, só aquelas determinadas pessoas é que fazem parte daquilo ali. Na igreja, não. Na igreja você tem todo tipo de pessoa, irmão. E é maravilhoso a gente poder viver com todo tipo de pessoa. E a gente sabe para onde a gente vai, a gente tem a família ali. Se você sai daqui, vai lá para o norte, você pode não ter ninguém da sua família lá, mas tem a igreja do Senhor. E você pode fazer parte da igreja. E você vai ser recebido naquela igreja. E você vai ser aceito naquela igreja. E você vai poder vivenciar ali os princípios da palavra de Deus, a vida da igreja, porque você é um crente em Jesus, e lá também você faz parte daquele corpo. Então, meu querido, a diversidade, ela é proveitosa. O que a gente tem que fazer é o seguinte: vencer as barreiras. Talvez aqui, quando Paulo escreveu, talvez tivesse aqueles que queriam ser os doutores, os mestres. E Paulo estava dizendo, alguns vão ser mestres, nem todos vão ser. Alguns vão ser, e aqui ele não estava falando de hierarquia, como hoje a gente vê em muitos lugares, que, porque ele vai ser apóstolo, porque ele é superior ao pastor, porque não é uma questão de ser superior, de um mandar no outro, de um ser melhor que o outro, não é hierarquia que ele estava falando de funções diferentes, aspectos diferentes de ministérios, né? Ele estava falando sobre o que Deus deseja que cada um exerça dentro da igreja, dentro daquilo que Ele decidiu dar como dons para serem exercidos. Então, a diversidade é proveitosa. O que nós temos que fazer é vencer as barreiras, porque nós temos barreiras, e temos que unir as variedades. Unir essa variedade. Lembra que ele está falando de unidade? Então, ele estava falando que a diversidade dentro de uma unidade. Né? Ele não estava falando de diversidade, cada um faz o que quiser, do jeito que quiser, a sua maneira. Ele estava falando de cada um trabalhar para o proveito comum, vivendo em unidade. Então, vencer barreiras, irmãos. Homens, mulheres, sejam ricos, pobres, casados, solteiros, jovens, maduros, crianças, velhos, seja brasileiro ou não seja do Rio de Janeiro ou não seja, né? Seja o dom que Deus te deu, não importa. O importante é nós temos que vencer as barreiras. E essas variedades, elas com certeza, elas são proveitosas para o crescimento. É aí que nós crescemos, irmãos. Tem algo interessante, né, que eu ia falar depois, mas lembrei. Eu lembro sempre daquele texto de Provérbios, que agora me fugiu aqui o versículo, mas que diz assim que o ferro com ferro como é que é? Se afia, né? E é verdade, né? Você já viu lá no açougue, lá o cara pega o facão dele, aí tem um ferro, que eu não sei o nome lá, um ferro assim, e ele passa naquele ferro lá, a faca, né? Para depois cortar lá a carne, né? E é verdade, né? Usa também aquele negócio, como é que é, esmeril, né? O esmeril, às vezes, vai lá, né? E o ferro com o ferro se afia. Assim é o amigo, né? O convívio um com o outro. Muitas vezes tem uma faíscazinha saindo aqui, mas o importante é a gente vencer as barreiras, e com certeza isso nos ajuda a crescer. Então, a diversidade, ela é boa, irmãos, porque o ferro com ferro, né, dá umas faíscadas lá, mas a gente precisa vencer tudo isso e entender que tudo isso é para o nosso crescimento. Terceiro lugar, que eu quero destacar, um outro princípio que Paulo fala aqui, é que
todo crente, eu e você, cada um de nós é responsável em promover o crescimento, em promover o nosso próprio crescimento, porque, meu querido irmão, se ele estava falando aqui que Deus deu dons para que cada um fizesse o seu ministério, então, cada um de nós é responsável pelo seu próprio crescimento, porque não vai ser enfiado goela abaixo, né? E cada um vai, porque o pastor está pregando, porque o professor da escola bíblica está ensinando, porque você está aqui convivendo na igreja, simplesmente, pronto. Se você não buscar, não se esforçar, não se empenhar, as coisas também não vão acontecer. Então, o seu crescimento. Mas ele fala também em promover o crescimento dentro da igreja. Se a igreja é um lugar para crescer, eu tenho que ser instrumento para isso. Eu tenho que fazer alguma coisa para isso. Se eu quero que essa igreja aqui nesse lugar, ela cresça, e eu estou falando em termos, por exemplo, numéricos, se eu quero que essa igreja nesse lugar aqui, ela aumente em termos de mais pessoas convertidas, eu tenho que fazer alguma coisa. Por isso que ele fala aqui, no versículo 16, especialmente, ele vai falar sobre isso, quando ele diz assim: cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Então, cada parte, ele está falando de cada membro, de cada crente, de cada pessoa que faz parte da igreja. Se cada um cumpre o seu papel, isso ajuda a igreja toda a crescer. Então, se eu quero ver essa igreja cheia, de pessoas convertidas, isso não vai acontecer se eu não pregar o evangelho. Se eu não evangelizar, se eu não evangelizar meu vizinho, se eu não evangelizar minha família, se eu não evangelizar aquela pessoa que eu encontro, sei lá, se eu não evangelizar na rua, eu tenho que fazer alguma coisa, gente. E isso é responsabilidade minha, porque Jesus disse, ide, e Ele falou para todo mundo, fazer discípulos. Ele não falou só para os discípulos, os apóstolos, Ele falou para a igreja. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas em todo lugar, a partir de onde a gente está até os confins da terra. Então, é responsabilidade minha esse tipo de crescimento na igreja, mas é responsabilidade minha também o crescimento espiritual, a edificação da igreja. Porque quando eu exerço o meu ministério, eu estou ajudando a igreja a crescer. Seja o ministério de, sei lá, de aconselhar, de administrar, de ensinar, de doar, de ofertar, né, de evangelista, seja qual for o ministério. Eu estou também ajudando a edificação da igreja. Né? Lá em Coríntios, Paulo diz o seguinte, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Ou seja, ele disse que cada um cumpriu o seu papel. Paulo disse, eu plantei, eu fiz a minha parte, fui lá, preguei, evangelizei, né? A igreja surgiu, pessoas se converteram. Aí veio Apolo, que era outro líder lá e tal, né? Regou, ensinou, ajudou lá a igreja e tal. E o crescimento, é claro, é Deus quem opera isso, porque Deus é quem opera em cada vida, Deus é que transforma vidas, Deus é que opera conversão, Deus é que opera santificação na nossa vida, tudo isso. Mas cada um é responsável. O que você tem feito? Não é? Estava lendo aquela questão de pirâmide, né? A pirâmide, ela tem a ponta e embaixo tem a base larga, né? Até hoje se estuda, né? Se pensa como que eles conseguiram naquele tempo. As pirâmides venceram milhares de anos, né? Estão lá de pé as pirâmides, é uma construção imensa, né? Eu tinha vontade de ir lá, não fui ainda. Quem sabe um dia terei a oportunidade de conhecer lá aquela região toda, porque é tão bom quando a gente vê pessoalmente, né? Para falar. Mas a pirâmide, né? A pirâmide está lá, a pontinha, lá no topo, né? E vem largo. A igreja não é pirâmide. O pastor está lá e ele, né? E cada um vai, não. Cada um está fazendo a sua parte. Cada crente fazendo a sua parte para o crescimento da igreja. É o que o texto está dizendo aqui. Se cada parte faz, a coisa acontece. Então, que você possa encontrar o seu lugar, meu irmão. Você já encontrou o seu lugar? Você já encontrou em que você pode servir?
Você já sabe, ou você já está servindo? Cada um de nós é responsável nesse processo de crescimento na igreja. E, em quarto lugar, quero pensar no que ele diz no verso 16. Outro princípio: a saúde do corpo da igreja depende do nosso crescimento. Tá? Na verdade, uma coisa está ligada à outra, né? Ele diz aqui no versículo 16: cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Eu achei essa expressão, nessa tradução, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Nós queremos o nosso corpo saudável, não é verdade? Nós queremos isso. Creio eu, que todo mundo quer isso, ser saudável. A gente, às vezes, não contribui muito para isso. Eu mesmo sou terrível para fugir daquilo que eu deveria, Então, por exemplo, eu gosto muito de comer um torresmo, não deveria, Eu gosto muito de comer uma mortadela, eu não deveria. Eu estou dizendo não deveria, irmãos, porque, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com o meu colesterol, eu tenho que controlar. Eu até procuro controlar, mas às vezes eu abuso, Abuso. Estou com uma pedra na vesícula, a vesícula é aqui, Estou com uma pedra na vesícula, vou ter que operar, Então, não deveria comer coisas gordurosas, nem muito doces, apesar que eu não, normalmente, no geral, eu não sinto nada. Talvez esse seja o problema. Talvez esse seja o problema em muitos lugares, até nas igrejas, As coisas parecem que estão caminhando e as pessoas não veem o problema, Então, nós queremos saúde no nosso corpo. Queremos saúde na igreja também, uma igreja saudável. Que coisa maravilhosa você fazer parte de uma igreja saudável. E a saúde do corpo depende do nosso crescimento também. Porque se eu sou imaturo, o que vai acontecer? Eu vou ter problema de relacionamento na igreja. Não é? Qualquer coisa eu vou ficar ofendido, vou ficar chateado. Se eu sou imaturo, uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá no outro lugar lá, ouvindo outra palavra. Se eu não cresço, o que acontece? Hoje em dia você pega o YouTube, aí tem um monte de youtubers aí, falando tudo quanto é coisa boa, mas tudo quanto é besteira também, não é verdade? Não é porque o canal lá é de uma igreja, não estou falando mal contra nenhuma igreja, mas tem muita coisa sendo pregada que não é de Deus e nem está na palavra, é contra até, às vezes de uma forma até sutil. Então, se eu sou imaturo, eu vou trazer o quê? Problema, eu vou dificultar o crescimento. Inveja, é dissensão, é partido na igreja, doutrina sendo semeada, doutrina, ensino falso na igreja, São situações complicadas. Então, o crescimento, ele é importante para a saúde do corpo. Ao mesmo tempo que se o corpo é saudável, ele cresce. Uma coisa está ligada à outra, Paulo, então, estava falando aqui, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Eu achei interessante essa questão saudável em amor, porque, como eu disse, o amor é indispensável para o crescimento, para a maturidade. E a prática do amor na igreja, na comunhão da igreja, é uma característica de uma igreja saudável, de uma igreja de Deus. O próprio Jesus disse o quê? Que o mundo saberia que nós somos discípulos dele se nós tivermos amor uns pelos outros. Jesus colocou como uma característica, uma marca da igreja, o amor. Uma marca da igreja. Estávamos aqui na assembleia da nossa associação, aqui na igreja, vendo isso, amando intencionalmente, Então, essa palavra intencional, até o pastor falou, É uma coisa que está em moda. Mas não é uma questão, de repente a palavra está em moda. Mas é verdade, nós temos que querer amar. O amor não é sentimento. O amor é vontade. Eu cantei um tempo atrás aqui uma
uma música que se cantou muitos anos atrás, já deve ter 30 anos, sei lá, ou mais, né? Que dizia assim, né? Eu não sou bom para cantar não, irmãos, tá? Mas ela dizia assim, meu vizinho bateu no meu carro e não quis admitir. Ele toca trombone, usa meu telefone sem pedir. Isso naquela época tinha mais telefone fixo, né? Mas pode ser o celular também, tá? Usa o meu telefone sem pedir. Esse tipo não é fácil para qualquer crente aguentar. Nessa hora tão difícil, parece impossível amar. Aí tinha a segunda estrofe que dizia assim, meu marido chegou do serviço, não, como é que é? E começou a reclamar, alguma coisa assim, a janta não está pronta, porque não toma conta do teu lar. Nessa hora tão difícil, parece impossível amar. Aí o estribilho diz assim, o amor não é um sentimento, não. Sentimentos sempre vêm e vão. O amor faz sempre o bem para todos, mesmo sem sentir, é sua escolha, tem que decidir. Então, esse hino, irmãos, desculpe a voz aqui, mas esse hino, ele fala a verdade. O amor não é sentimento, é escolha, tem que amar. Então, meu querido, a saúde do corpo depende do nosso crescimento. Você precisa crescer, nós precisamos crescer, a igreja precisa ter um ambiente, e o ambiente do amor, da comunhão, com certeza é um ambiente propício para o crescimento da igreja, para a saúde do corpo de Cristo. Quero terminar, meu querido, e eu nem olho aquele relógio, olha um relógio enorme lá, mas eu não lembro nunca de olhar para ele, né? Zerou lá, mas eu vou terminar rápido aqui, tá? Eu quero deixar com os irmãos, disso que nós vimos aqui, 4 princípios, 4 coisas para a gente sair daqui pensando, tá? Primeiro, a igreja não pode ser vista como sendo estática. A igreja é um organismo vivo, que cresce pelo alcance evangelístico, pessoas vão se convertendo, né? E pelo amadurecimento dos seus membros. Isso é uma realidade, tem que ser assim. A igreja é um organismo vivo, que cresce. Cada crente é responsável pelo crescimento da igreja. Eu e você. Eu sou responsável, você é responsável. Você vai dizer assim, o pastor é responsável? Ele é também. Mas ele não é responsável por mim e por você. No sentido de que cada um tem que fazer a sua parte, tá? Cada um deve exercer seu ministério, cumprir o seu papel para a edificação de toda a igreja. O que você tem feito? Eu faço essa pergunta para mim também, tá? O que eu tenho feito? O que você tem feito? Terceiro, o ministério ativo de todos os membros. Olha que coisa maravilhosa. Pessoa, que coisa. Acho que um pastor que vê a igreja, todos os membros ativos, todos os membros envolvidos, todos os membros servindo, que coisa maravilhosa. Numa diversidade unificada, porque somos um, apesar das nossas diferenças. Um crescimento firme para a maturidade, sustentando a verdade em amor. É o ideal bíblico para nós, para a igreja. E em quarto lugar, uma igreja saudável é caracterizada pela vida em unidade, expressa onde? Na comunhão. E a prática do amor que se dá em gestos simples, irmãos. Né? Quando você cumprimenta com alegria o irmão, abraça o irmão, quando você recebe um ao outro, quando você dá uma palavra de encorajamento, quando você ora pelo outro. Gente, não precisa coisa miraculosa, coisa espetacular, né? Quanta gente faz coisas espetaculares e não ama, né? São coisas simples do dia a dia, tá? Expressa pela prática do amor. Uma igreja assim, naturalmente, é adequada e encorajadora para o crescimento dos seus membros. Amém, irmãos? Que Deus nos faça assim, né? Como igreja, vivamos assim. E que a igreja, como um lugar, né? Uma igreja local, aqui como um lugar, que essa igreja seja um lugar propício para o seu crescimento espiritual, para o nosso crescimento rumo à maturidade. Vamos ficar de pé, vamos orar?
Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã. Pai, como é bom, como igreja, nos reunirmos. Como é bom podermos te louvar, te adorar. Como é bom, Deus, ouvirmos a voz do Senhor. Às vezes, o Senhor fala conosco, nos repreende, nos dá um puxão de orelha, né? E eu creio que nessa manhã, de certa maneira, o Senhor fez isso, porque o Senhor nos chama a cada um de nós a assumirmos a nossa responsabilidade, assumirmos o nosso lugar, né? Exercermos o nosso ministério, ó Deus. E se de alguma maneira temos falhado nisso, ó Pai, tem misericórdia de nós, nos perdoa, nos ajuda, nos dá a direção do Senhor, para que cada um esteja no seu lugar, cumprindo o seu papel, e que possamos ver toda a igreja crescendo, ó Pai. Nosso desejo é ver não somente essas cadeiras aqui cheias, esse lugar cheio, porque o nosso desejo é ver pessoas salvas. Nós queremos ver cada vez mais pessoas crendo no Senhor, se entregando ao Senhor, mas que também o nosso desejo seja ver pessoas salvas, mas pessoas maduras espiritualmente, uma igreja madura, uma igreja vivendo a verdade do Senhor e vivendo em amor, porque esse é o desejo do Senhor para nós. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, apesar das nossas diferenças, a podermos viver unidos como corpo do Senhor e podemos ajudar, cada um ajudando o outro, cada um apoiando o outro, para que o crescimento da tua igreja, ela aconteça de forma tão natural, para a glória do teu nome. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa cada um de nós, abençoa, Deus, o nosso pastor Fernando, que ele continue sendo instrumento do Senhor, na liderança da tua igreja aqui, nesse lugar, para que ele possa, com o dom recebido do Senhor, que ele possa ser usado para o aperfeiçoamento de cada um de nós, para cumprirmos cada um o nosso ministério, e assim abençoa cada um da tua igreja. Nós te pedimos direção, capacitação e a bênção do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nosso alvo é Cristo. Vou avançar.